Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Bom dia, doutor. Uma honra estar aqui com o senhor de novo. Muito bom estar com você também, Luciano. E vamos em frente, tem muito trabalho por aí. Vamos em frente. Hoje com boas notícias, hein? A gente começa o quadro falando das duas vacinas brasileiras que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19. São a Butanvac, feita pelo Instituto Butantan, e a Versamune, desenvolvida pela Universidade de São Paulo e pela Farmacor. Ambas ainda dependem da autorização da Anvisa para os primeiros testes em humanos. Só depois disso é que as produções devem começar. Então, doutor, primeiro, vamos começar lá do começo. Qual a diferença entre essas duas vacinas? Bom, as duas vacinas têm como prerrogativa estimular o sistema imunológico para se combater o coronavírus. A primeira delas, a Butanvac, ela utiliza a proteína spike, que é essa que a gente verifica na superfície externa do vírus, como forma de estimular através de um vetor viral colocado dentro de um outro vírus, como se fosse a vacina da gripe, para estimular o sistema imunológico. A Versamune, ela usa a proteína 100, também presente na cápsula do vírus, mais uma partícula nanolipídica, quer dizer, uma partícula de gordura muito pequenininha, capaz de estimular também as células T, que são relacionadas com o processo de defesa imunológica, tanto celular como também através da produção de anticorpos. Então, assim, a diferença entre ambas é que são metodologias diferentes, mas que, na verdade, têm o mesmo objetivo. Alguma tem muita complexidade, doutor? Não. Não, elas são realmente diferentes na forma da sua constituição e na sua concepção. A Versamune ela acaba tendo essa questão de ter um componente integrado a mais, que tem como prerrogativa estimular também o sistema imunológico daquelas pessoas que já tiveram o coronavírus. Lembrando que o que acontece agora, né, Luciana, a gente tem a presença de diversas variantes que não tinham quando a gente tinha o desenvolvimento das outras vacinas anteriores. Então, a gente pode imaginar que muito provavelmente elas vão ser eficazes também contra as variantes, principalmente as que estão assolando as pessoas aqui no nosso país. Doutor, e depois de aprovada pela Anvisa, se Deus quiser, serão aprovadas, passaram por todos os testes clínicos, fase 3, a gente tem quantas doses para cada uma? A gente sabe que é o seguinte, a Butanvac, o que ela tem como promessa é que apenas uma dose será necessária para provocar a resposta imunológica no corpo humano, enquanto a outra precisa de 2 doses com intervalo de aproximadamente 3 semanas. Lembrando sempre, né, Luciana, quando você tem a necessidade de chamar a pessoa mais de uma vez para fazer a sua imunização, a gente tem uma desvantagem logística. Mas, de qualquer forma, são novidades extremamente importantes e que representam um progresso para o nosso país. Ô, doutor, já que a gente está falando de vacina, tem uma pergunta que chegou aqui do correspondente médico. A pessoa está dizendo, se eu tomei 2 doses, o que pode acontecer se eu tomar outro tipo de vacina para a Covid-19? Como assim? Tomou 2 doses, vai ter que tomar mais uma, doutor? Então, na verdade, muitas pessoas ficam preocupadas, né? Será que se eu tomasse uma vacina a mais, isso significa que eu vou ficar mais forte contra o coronavírus? O racional não é exatamente esse. Se você tomou uma vacina e fez o seu ciclo completo, você pode entender que está imunizado e tem proteção contra o coronavírus. Sempre projetando, obviamente, toda aquela taxa que a gente sabe de eficácia e que isso varia de pessoa para pessoa. Tomar uma dose a mais da própria cabeça, sem uma orientação, seria como, por exemplo, eu já estou aqui de gravata, colocar uma outra gravata. Não tem muito sentido. É lógico que talvez no futuro a gente precise vir fazer reforços, talvez até tenha algum racional lá para frente que a gente venha detectar a necessidade de vacinas diferentes para complementar o estímulo do sistema imunológico e com isso a gente combater o coronavírus. Vamos para o próximo tema então, doutor, mas antes a gente quer mostrar essas imagens que você vai ver aí. Mais um fim de semana com registro de aglomerações pelo país. A gente vê ações da polícia encerrando festas clandestinas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. É isso, nos locais estavam grupos de até 300 pessoas. Essa imagem aí é do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. 300 pessoas nessa festa aí à beira da piscina. Enquanto isso, apenas ontem foram confirmadas 1.656 novas mortes por Covid-19, sendo o domingo mais letal da pandemia até agora. E um estudo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostra que a taxa de mortalidade entre pacientes com até 45 anos cresceu quase 200%. Com isso, a cada 10 pacientes nessa faixa etária que dão entrada em leitos de UTI, 4 não sobrevivem. Doutor, ninguém imaginaria essa taxa de letalidade entre pessoas mais jovens há alguns meses. Sim, e você imagina o seguinte, Luciana, a gente pede
a gente que tem acesso de fato aos hospitais e a gente vê o que está acontecendo, a gente pede encarecidamente à população para que, na verdade, não tenha esse tipo de comportamento. A gente está vendo números realmente frequentes, essa questão relacionada com a mortalidade cada vez mais próximos de nós, a gente tem a questão da superlotação das UTIs. Então, na verdade, qualquer coisa que venha a remar contra, e as aglomerações, a gente entende que as pessoas buscam felicidade, elas buscam trazer aí uma tranquilidade para esse momento tão difícil, isso é natural do ser humano, mas a gente pede encarecidamente que não tomem essa conduta, porque isso faz com que o maior número de pessoas possa vir se infectar e com isso vão, na verdade, estar lá na fila esperando um recurso de saúde que muitas vezes não vai ter, pelo menos nesse momento, nessa época, e que a gente tem acesso à informação de uma forma geral por todo o nosso país. Doutora, eu vou fazer aqui aquela chamada pergunta retórica. Eles também são responsáveis por esse momento, esse agravamento da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Sim, existe uma dose de responsabilidade que não pode ser deixada de se levar em consideração, que sempre que a gente expõe mais pessoas, e a gente sabe que o contato próximo, e principalmente num ambiente onde você tem descontração, onde as pessoas não estão ali simplesmente para adquirir um alimento, para, na verdade, ter um serviço de uma coisa que realmente precisa, como, por exemplo, passar num atendimento médico. Na verdade, durante o processo que a gente sabe de diversão, as pessoas acabam abaixando a guarda. E a proximidade física, o contato físico, imagina só, um beijo, um abraço, infelizmente, numa situação como essa, pode propiciar a pessoa pegar o vírus, passar o vírus e, dessa forma, então, desenvolver um quadro pior ainda do que a gente já está vivendo. Doutor, muitas cidades adotaram um feriado de 10 dias, é o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, e boa parte do Brasil acabou emendando aí esse feriado para conter o vírus. E aí a recomendação é fique em casa, mas muita gente acha que não, eu posso de repente visitar meus pais, vou almoçar com um amigo, vou tomar uma cervejinha com outro amigo. É recomendável esses encontros assim também de 2, 3, 5 pessoas ou a gente deve realmente ficar em casa? Nesse momento em que a gente tem esse número absurdo de mortes na nossa frente e toda essa dificuldade que os serviços de saúde estão apresentando para a população, é um momento de fato de recolhimento, de entender que a situação ela não está fácil, não está simples, que você infelizmente vai poder ficar comprometido se você contrair o coronavírus e tiver um desfecho moderado ou grave. Então, o que a gente tem a fazer é realmente evitar, mesmo nessa situação, e a gente tem feriado chegando aí, porque é o que a gente tem para fazer no momento, até que todas as pessoas sejam vacinadas, até que a gente tenha o controle do coronavírus, que mais medicamentos sejam descobertos e que a gente possa, então, controlar a pandemia. Doutor, agora uma curiosidade minha. Tem muita gente agora, a gente aumentou o número de mortos. Infelizmente, uma notícia triste desse momento é um aumento do número de sepultamentos. Não é recomendável, é proibido, inclusive, velório para pessoas com Covid. Mas outros velórios estão acontecendo. E já segundo um amigo meu que me disse que teve contaminação de um velório, um deles, 26 pessoas em um mesmo velório. As pessoas deveriam agora também evitar velório nesse momento? Olha só, esse é um super desafio, Luciana, porque o que acontece? Quando você perde um ente querido, existe todo um processo de luto e ele tem como um passo importante até mesmo entender o ritual do sepultamento e da despedida final. Mas, se tratando de uma doença infecciosa, a resposta é sim. Então, realmente é difícil. A gente sabe que até mesmo esse momento, que é um momento delicado, triste e também importante para aquela despedida final, deve ser evitado. E a gente sabe, isso não aconteceu só aqui no país, já aconteceu em outros países também, inclusive da Europa. Então, todo cuidado nesse momento é pouco. Teremos sequelas psicológicas por um longo tempo, né, doutor? Até por não ter vivido esse luto como a gente deveria viver. Sim, sim. Realmente é um desafio, mas é um desafio que não é só do indivíduo, é de toda uma geração e a gente faz parte disso. A gente traz agora um destaque do nosso site, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que identificou que 40% dos profissionais da área têm atendido casos de trombose ou embolia em pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Segundo o cirurgião responsável pela pesquisa, o Dr. Marcelo Calil, os casos de entupimento das artérias tiveram aumento em decorrência da Covid-19. Doutor, por que podem ocorrer esses casos de trombose e embolia? Lá desde o início a gente falava sobre isso. Sim, o que a gente nota é o seguinte, a manifestação clínica do coronavírus implica numa fase em que o vírus se divide dentro das células e uma outra fase que vem na sequência, que é uma tempestade de fatores relacionados com um processo inflamatório. E esse processo inflamatório exacerbado leva a uma predisposição da formação de trombos e coágulos, tanto por lesão do próprio endotélio, que é a
camada interna dos vasos sanguíneos, como também por influência dentro dos próprios elementos figurados do sangue. Então, isso é um alerta bastante importante. A gente sabe que, até mesmo para evitar complicações mais graves, existem medicamentos que podem ajudar o sangue ele não ficar tão predisposto à coagulação, mas um acompanhamento próximo de um profissional, o entendimento de que essa é uma complicação que existe e tem relação direta com a manifestação da SARS-CoV-2 é importante de ser levado em consideração. E quem já tem predisposição à trombose deve redobrar o cuidado, então? Sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que se temos essa complicação, porque a gente imagina o seguinte, Luciana, o que essa trombose pode trazer para mim? No cérebro, acidente vascular encefálico. No coração, infarto agudo do miocárdio. Nos rins, a mesma coisa, insuficiência renal. Em todas as partes do corpo, um processo em que você faz com que a chegada de sangue ou a sua saída do órgão fique comprometida, provocando mesmo até a morte, se essa trombose for algo importante que acometa o aparelho cardiovascular ali no centro. Então, se a pessoa já tem uma doença que leva a uma predisposição, mais do que nunca ela precisa ficar atenta a isso, lembrando que faz parte do arsenal do tratamento do paciente com coronavírus, principalmente o quadro moderado e o grave, a utilização de medicamentos, de anticoagulantes, para evitar que os trombos se formem e que uma evolução desfavorável aconteça. Bom, e para encerrar, olha essa foto aí. A cartunista Laerte foi vacinada nos últimos dias contra a Covid-19. Achamos importante lembrar desse momento, porque em janeiro, vocês devem lembrar, nós contamos que ela estava internada na UTI com a doença. A própria Laerte compartilhou essa foto nas redes sociais, comemorando ter recebido a primeira dose da vacina. Doutor, esse é um caso de quem venceu a doença, mas também é um exemplo de que mesmo quem já teve a Covid vai ter que vacinar. Exato, é aquela coisa, né? Retroceder nunca, render-se jamais. Então, teve a doença, se tratou, graças a Deus ela melhorou, está aí com a gente. E não deixar de se cuidar, né? Porque, de fato, a vacinação, ela se faz necessária até mesmo na pessoa que já teve o coronavírus, para estimular o sistema imunológico e evitar uma reinfecção. Doutor, é normal a gente se realizar na vacina das outras pessoas? Eu tive uma sensação de muitas vezes chorar junto com muitos dos nossos artistas quando foram vacinados. É óbvio que eu chorei quando meu pai e minha mãe foram vacinados, tomaram a primeira dose, mas também com muitos outros personalidades quando foram vacinados. Isso é normal? A gente está muito frágil com esse momento? Eu não diria frágil, Luciana. Eu digo o seguinte, existem algumas características e habilidades mentais, e uma delas é a empatia, que realmente elas afloram numa situação como essa. E o motivo do choro, da alegria, da felicidade, da comemoração, ela faz todo sentido. Lembrando que se uma pessoa está vacinada e ela está protegida contra o coronavírus, indiretamente, eu também estou. Então, a mesma linha de pensamento, quando a gente coloca máscara para proteger as outras pessoas e não a gente, como muitas pessoas acreditam, a vacina tem esse papel duplo também. Eu protejo a mim e também acabo protegendo as outras pessoas. Então, assim, é motivo realmente da gente ficar feliz, está todo mundo muito sensível com isso e a gente deseja, na verdade, ter lágrimas que sejam de comemoração para que todos tenham acesso à imunização do seu próprio corpo. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada, então, por mais esse dia, vários esclarecimentos e essa troca aqui com o nosso público, é claro. Muito obrigado a você, Luciana, e pessoal, até breve. Bom, este foi mais um Correspondente Médico.